Olá, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Estamos no mês de janeiro, janeiro branco, mês da conscientização da saúde mental e emocional. A Organização Mundial da Saúde, ela levanta que saúde é uma sensação de completo bem-estar físico, emocional, social e não só ausência de doença. Veja que coisa importante. Antigamente se pensava que saúde era ausência de doença. É muito mais que isso, né? Físico, mental e social. E por que não incluir o sexual? Também fazem parte da pessoa poder se apropriar dessa sensação de completo bem-estar nessas áreas. Parece que no físico é mais fácil a gente pensar, né? Porque as pessoas a princípio, né, vão dormir direito, vão comer direito, vão fazer atividades físicas, vão ao médico com uma certa frequência, principalmente se aperta alguma dor, né, tomam as medicações necessárias. Enfim, parece que é mais fácil pensar na saúde pensando no físico, no corpo, porque o próprio corpo às vezes dão demandas que pedem esse cuidado. Se a gente pensar no social, o social da gente também pede cuidados, né? Porque vivemos em sociedade. Nenhum homem é uma ilha. Então temos pessoas que compartilhamos a vida, tanto em família como no trabalho, em escolas, cursos, faculdades, relações, né, de convívios, enfim, várias coisas nos levam a nos relacionar socialmente. Agora, parece que o emocional as pessoas se esquecem um pouquinho de cuidar. E é tão importante, né? Porque se a gente parar para pensar, né, que situações de estresse nos colocam em momentos de angústias, ansiedades, fobias, medos, né? Nos colocam em situações de depressão, né? Desânimo. Tudo isso pode atrapalhar tanto a nossa atividade física, né? Esses cuidados físicos que a pessoa pode se desanimar para cuidar de si, como também poder participar de atividades sociais, porque a pessoa tende a ficar mais para dentro de si mesmo de uma forma que não está muito harmônica, né? Então, esse cuidado da saúde mental é especial e necessário, não só no mês de janeiro, esse janeiro branco, né, que nos relembra dessa importância, mas todos os dias de nossa vida, todos os meses, todos os anos, cuidar da saúde mental é extremamente importante. Não estou falando isso só porque eu sou psicóloga, não. Também, mas é porque eu realmente acredito isso. Porque sem essa força, a gente pode muitas vezes ir murchando, né? Eu já escutei de pacientes que falaram: nossa, eu preferiria tomar um remedinho que tudo ficasse bem, mas só que se tomar só um remedinho, não vai fazer com que essa pessoa tire o medo, arranque o medo dentro dela, ou essa ansiedade, ou essa depressão, essa tristeza. Isso tudo vai precisar de um processo para poder olhar isso tudo e ressignificar, às vezes, né? Às vezes poder organizar como fazer, entender aonde está assim, tá emperrando essa parada em alguns lugares. E aí eu lembrei de uma paciente que passou comigo essa semana, que veio me trazer dentro do contexto das coisas dela, um texto que ela achava que era do Kafka e que estaria falando sobre a porta da felicidade. Então, segundo o que ela entendeu, que ela estava me contando, existiria uma porta da felicidade que a pessoa passaria e para lá daquela porta ela seria uma pessoa feliz. Só que na hora que essa pessoa chega na porta, ela se depara com uma pessoa que diz, né, tá ali numa função de guardiã da porta, né, e diz que ela não vai passar,
E aí ela falou, mas eu preciso passar para ser feliz. Eu falei, não, você não vai passar, né? Aí a pessoa fica ali esperando que essa pessoa deixe, autorize ela passar, e assim passam-se anos e anos, e ela vai ficando mais velha, vai ficando velhinha, e no final das contas ela não passou por essa porta. E isso me fez lembrar muito essa situação de quantas vezes as pessoas ficam paradas diante de uma porta ou de uma situação sem conseguir ir para um outro lugar e construir um novo caminho, né? Porque algo a emperrou, no caso simbólico desse guardião. Fui procurar Kafka, A Porta da Felicidade. Não encontrei. Encontrei Kafka, o livro Metamorfose, com uma parábola que chama Diante da Lei. Nesta parábola, tem algumas questões semelhantes, onde uma pessoa, né, o protagonista, acaba sendo preso e ele nem sabe por que ele foi preso. Ele sabe que ele está preso. E aí ele vai ter que tomar algumas atitudes para poder passar por um processo para ele poder encontrar a liberdade dele. E então ele vai passar por uma porta, né, que seria essa porta da lei. Quando ele vai passar por ali, tem um guardião realmente que diz que ele não ia passar. E ele diz: mas eu preciso passar para dar seguimento para as questões da minha vida, para dar seguimento a esse processo, para encontrar a minha liberdade, né? Porque eu fui preso injustamente. E ele diz que ele não ia passar, que não tinha autorização ainda. E aí até dá um banquinho para ele sentar, ele se senta e fica aguardando esse momento em que ele vai poder passar e vai tentando conversar e ver se convence esse guardião a deixá-lo passar. E este guardião não deixa, sempre dizendo não é a hora. E assim vão se passando meses, anos e mais anos, e ele também, né, vai ficando mais velhinho, né? E tentando passar e conversar, o guardião falava, não tem jeito. E ele, quando já estava bem velhinho, já sem força, falou, eu queria falar alguma coisinha, né? O guardião veio, mas você ainda insiste, mas você realmente é insistente, né? E ele fala, é que eu tô com uma questão aqui, porque eu tô vendo esses anos todos que eu tô aqui, eu não vi ninguém aqui perto, e aliás eu nunca vi ninguém passar por essa porta. E o guardião responde, é que essa porta é sua, só você pode passar por ela. E eu estou esperando, né, para poder fechar essa porta e parar com o meu trabalho. E assim se acaba essa parte da parábola, né? Continua as discussões no livro, né? Onde o que fica ali, provavelmente, né, para esse personagem? Eu vou morrer, não passei por essa porta, não estou autorizado, não me autorizaram e assim ficou a vida. O que é interessante é que ao escrever esse livro, Kafka também não terminou esse livro, não terminou, não deu tempo dele terminar o livro. Então ficou, na verdade, uma história inacabada, embora tenha sido muito famosa, se fala dela até hoje, mas é uma história que não tem fim. O que eu acho interessante, porque na verdade os problemas não têm fim na vida da gente. A gente pode passar por uma porta, se está nessa porta do processo, né? Vai passar por uma dificuldade, mas os problemas vão continuar acontecendo. Agora, é lógico que se eu passei, eu vou me sentir mais fortalecida, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir com maior empoderamento para poder dar um próximo passo. Se eu paro antes da porta, eu nem comecei, eu nem lidei com dificuldade nenhuma, eu parei ali. Então, eu achei extremamente interessante essa reflexão para poder trazer exatamente o simbólico do emocional, porque a parte jurídica, eu não vou nem entrar nessa seara, eu não sou advogada, né? E o interessante também é que Kafka era advogado, então ele revezava entre o seu trabalho e como escritor, e ele desenvolve esse tema interessante pensando num processo.
E eu estou trazendo esse paralelo da reflexão sobre as emoções e o quanto a gente pode paralisar ali. Eu também fui pesquisar, né, sobre as esfinges. Na verdade, eu estava procurando outra coisa, mas hoje não vai dar para falar, vou falar, trago outro dia. Mas eu pesquisando sobre as esfinges, eu acabei encontrando que os egípcios tinham na esfinge uma simbologia de proteção. Ela estava ali para proteger a pirâmide, tudo que estava dentro da pirâmide. Então é uma proteção até meio espiritual. E se a gente pensar nos gregos, os gregos eles tinham uma visão diferente da esfinge. A esfinge seria como um monstro que pode comer, destruir as pessoas. E aí tem a história de Édipo, do mito de Édipo, né? Onde Édipo, que era filho de um rei, que foi abandonado pelo rei, o rei de Tebas, ele sabia dessa esfinge e aí ele queria passar. E a esfinge estava ali justamente para não deixar passar. Né? Ninguém poderia adentrar a cidade, não poderia ir para lugar nenhum. Daí vem a expressão, né, decifra-me ou eu devoro-te. Porque caso não decifrasse, ele comeria, mataria as pessoas. E muitas pessoas tinham sido mortas, mas Édipo vai lá para tentar decifrar esse enigma, porque tinha um enigma a ser respondido. Chegando lá, esse é o decifra-me, né? Chegando lá, chega a esfinge para ele e fala: o enigma é o seguinte: que animal que de manhã anda com 4 patas, à tarde com 2 e à noite com 3? Édipo pensou e respondeu: é o homem, né? Quando é um bebê, ele usa os 4 membros para engatinhar. Quando é um adulto, ele consegue ficar ereto e andar com as 2 pernas, com os 2 pés. Quando ele ficar velho, ele vai precisar de um suporte, né? Hoje a gente tem a bengala, seria um bastão, então são 3 pernas. E era essa a resposta. Diz que a esfinge ficou enlouquecida e se matou. Alguns dizem que Édipo matou, mas não me contaram de verdade o que aconteceu, então eu sei que ele passou e acabou sendo o rei de Tebas. Estou trazendo esse mito de Édipo até aqui, não vou entrar na parte freudiana que fala do complexo de Édipo, que aí é uma outra história, né? Mas se parar para pensar, fazendo um paralelo com a história anterior, né? Édipo, nesse mito, ele traz uma questão que ele, a princípio, eu entenderia que ele não se intimidou diante do perigo e do risco da vida, né? A vida, a situação, estaria dizendo não para ele. E ele foi, né? Ele foi arriscar, ele acreditou nele, no que ele poderia fazer e conseguiu. Né? Então, fazendo um paralelo entre uma história e outra, né? Estou trazendo a importância dessa saúde mental, né? Porque na primeira história a pessoa fica ali parada, né? Não trazendo nada de novo, nenhuma possibilidade de mudança, nem de desistência. Falou, eu desisto mesmo e vou procurar outro caminho, ou procurar se quer mesmo passar, se tem alguma saída, ou ver se consegue passar escondido, porque aí tinha o medo do que tinha lá na frente. Então, uma pessoa que ficou ali impregnada pelo medo e acabou entrando numa apatia, que muitas pessoas acabam entrando nisso emocionalmente. E já o Édipo traz o exemplo no mito dele, né, de que ele se arriscou, tinha riscos sérios,
né? E ele conseguiu e chegou a ser o rei de Tebas, né? Então veja que importância, né, que tem quando o nosso movimento nos coloca a ir em direção a um lugar que a gente acredita e que acha que vai ser bom para a gente e não ficamos paralisados. Tem uma música que a Bethânia e o Caetano cantam, que chama Tudo de Novo, que fala, uma hora ela fala na música, né, que a mãe deu uma sentença, né, como se fosse uma frase para ela, né, não deixe, pode bater na porta, mas não deixe de entrar. Então, eu acho essa frase dessa música também maravilhosa, porque às vezes a gente fica parado, esperando autorizações e não vê de fato o que a gente quer ou pode fazer, ou se prepara para uma competência. Isso que eu queria falar hoje sobre janeiro, a conscientização da saúde mental. Vamos pensar nela, trabalhar nela, que ela é muito importante no nosso dia a dia. Se você gostou, deixa seu like e indique para amigos. Beijo grande, boa semana.